Mais um episódio Bela Cast, direto aqui da Bela Safra 2025. Primeiro dia e a gente recebendo vários convidados. E agora é a hora da Bioquim. Eu quero conversar com o Matheus, que é o nosso convidado. Primeiro, muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio e para trocar um pouquinho dessa ideia aí, né? Já são 16 anos de parceria, Quase 16 16 anos vocês aqui, né? Isso. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar participando. Vamos trocar uma ideia hoje em relação ao produtor, nesse momento oportuno, né, em fazer um negócio. A gente sabe que o mercado hoje tem várias variáveis, né? Então o produtor ele precisa se preocupar em ter o negócio dele seguro, né? A empresa dele segura. Então, aproveitar o momento aqui e a gente bater um papo em relação ao nosso negócio, que é em relação à parte de nutrição e bioestimulantes. Exatamente. Só que antes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e você falou que a Bioquim acabou passando por algumas mudanças. Eu queria que a gente começasse contando um pouquinho isso para quem está nos acompanhando. Certo, então vamos lá. Então a Bioquim, né, ela é uma empresa italiana, ela possui várias empresas no grupo, né, em relação à extração, fabricação de produtos, matérias-primas, né, e recentemente, em 2022, final de 2022, o grupo Bioquim foi adquirida por uma holding americana que administra portfólios de empresa que se chama Hilber Agro Solutions, né. Então, desde lá, a gente faz parte desse grupo americano. Perfeito. Eu acho que tudo que vem com essa ideia de inovação, de transformação, é muito positivo, Com né? certeza, melhoria, né? Como é que a gente, o produtor rural teve essa percepção, teve essa informação? Como é que você avalia isso? Então, no produtor final, e no geral, até para nós como colaboradores, né, a gente não teve, visualizou essa diferença, né? Uhum. A gente manteve o nosso trabalho, que a gente vinha trabalhando, o produtor final, né, o cliente final, os nossos produtos são os mesmos, não mudou embalagem, rótulo, então ele fica confortável em continuar trabalhando da mesma forma. Perfeito, acho que isso que é o legal. E tem toda essa bagagem também desse grupo, né? Que alguns benefícios a mais do que a gente já tinha. Diferenciais que a gente tem para trabalhar. Perfeito, perfeito. Agora conta um pouquinho aí essa parceria Bioquim com Bela Agrícola. Então, a Bioquim ela é uma empresa bem renomada na Europa, né? Então ela tem mais de 50 anos, um mercado bem consolidado em nutrição e bioestimulantes. E no Brasil, a gente é um pouco mais novo, né? Ela tem em torno aí vai completar 16 anos. E Deus então, né? Quando a Bioquim veio para o Brasil, que o nosso diretor trouxe a Bioquim para o Brasil, a gente é parceiro da Bela Agrícola. Muito legal. E a gente tá, a maioria dos convidados que estão chegando aqui no estúdio, a gente tem falado, né? Que feira... especialmente para o primeiro dia, a gente está vendo um grande movimento. Eu acho que vocês também têm essa percepção. Acho que a expectativa é imensa e que oportunidade única, né, de estarmos aqui. Com certeza. A gente vem de outros anos, né? A gente sabe que anos anteriores a gente passou pelo clima um pouco difícil, o produtor um pouco difícil, né? E está atendendo às nossas expectativas nesse ano, né? Então a gente já viu aí no primeiro dia uma grande porcentagem de pessoas, né? E a expectativa é que os próximos dias sejam mais pessoas visitando o evento, né? Estou impressionada, muito bom, muito positivo. Bom mesmo. Viu? Agora vamos falar um pouquinho mais isso. Eu vou falar relação entre micro e macronutrientes. O que você tem para colocar aqui para falar para quem está nos assistindo? Então, vamos lá. Quando a gente fala em nutrição, né, que é o nosso segmento, na maioria das vezes, o produtor, quando a gente fala em nutrição, ele está visando o quê? Em trabalhar os macronutrientes, que são essenciais, né, perante as culturas, né? Quando a gente fala de soja, que é o nosso maior grande negócio, a gente está falando em dois elementos, que é fósforo e potássio. Só que na maioria das vezes, o produtor acaba não dando importância aos micronutrientes. Por quê? Eles são em quantidades menores. Quando a gente fala em macro, a gente está falando em quilos do elemento, né, por hectare. Quando a gente fala em micro, a gente está falando em gramas. Porém, os micronutrientes são essenciais igual ou quanto os macronutrientes. Então a gente fala ainda, brinca, né? A maioria das vezes, dependendo do perfil do solo do cliente, a maioria das vezes a gente pode até diminuir um pouco, trabalhar o macronutriente, e sim olhar um pouco para os micros, né?
e entregar o que a planta precisa para se desenvolver, né? E ter arquitetura para entregar um potencial produtivo lá Então, no às vezes, final. é um ajuste Um ajuste para fino. ter os resultados Exatamente. melhores, ou você acha que os resultados acabam sendo... É como eu falei, tudo tá interligado, né? Então, o produtor hoje ele precisa olhar desde do básico, que a gente fala, feijão com arroz, né? Que é o quê? Trabalhar solo. Tendo estrutura do solo, cálcio, magnésio, profundidade, sistema radicular, né? Aí sim, eu trabalhando com micronutriente via folha, né? Não que o produtor que não tem um perfil já bem corrigido, não possa trabalhar com micro. Ele pode e até deve, tá? Mas onde o cara já vem fazendo o básico bem feito, os resultados são superiores, tá? E quando a gente fala de nutrição, eu brinco também que o produtor ele precisa se atentar a algumas situações, até nomes um pouco mais técnicos que a gente vê no dia a dia em relação à fisiologia. E quando a gente tá vendo as novas tecnologias vindas, né, que é a Extend, Enlist, tem as Intact, a iPro, cada vez mais elas estão sendo mais exigentes em relação tanto macro quanto micronutrientes. Então a gente tinha referências lá de 1980 de uma demanda, por exemplo, um zinco, a planta extraía do solo para produzir 1 tonelada de soja em torno de 80 gramas de zinco por tonelada. Hoje, os novos trabalhos das novas tecnologias estão falando que ela já está demandando o dobro. Então ela está precisando de 160 gramas de zinco para produzir a mesma tonelada de soja que as antigas demandavam, né? E quando a gente olha em relação às novas tecnologias, é o que a gente quer. Ó. As novas genéticas, né? A genética está vindo com maior potencial produtivo, que é o que a gente quer. Que no final a gente quer produzir mais. Então isso está ligado diretamente ao metabolismo primário da planta, que é o quê? Fotossíntese, transpiração, respiração, absorção, né? Então ela direciona a energia dela para aquilo que ela quer produzir. Que eu tenho esse gene na planta. Perfeito. Ao contrário, eu tenho o metabolismo secundário da planta, que é a defesa dela. Então tá ligado a várias formações de enzimas, proteínas, que vai fazer com que a planta fique mais resistente a uma situação de estresse, um ataque de um patógeno, né, entrada de doenças. E é onde entram os micronutrientes, metabolismo secundário. Então por isso que a gente fala, a Bioquim como um todo, a gente tenta trazer essa informação mais clara para o produtor, fazendo com que, como a gente comentou, de repente vou manter os mesmos macronutrientes, mas eu preciso olhar para os micronutrientes, né? E quando eu olho em relação a custo, investimento, né? Não é só custo, mas é um investimento. Quando a gente fala em macro, o investimento é muito maior, tá? Porque são em quantidades maiores. Quando eu falo em micro, esse custo cai 1/3 do valor que ele investiria no macronutriente. Então a importância da gente parar, olhar um pouco os micronutrientes também na planta, né? Porque E aí a questão também desse suporte, né? Exatamente. Porque é fundamental, né? Como é que você vai... Eu acho que vocês oferecem isso. E essa Bioquim Bela Agrícola elas dão esse suporte para o produtor para que tenha Com certeza. Tanto os nossos profissionais Bioquim quanto os profissionais consultores da Bela, e a gente está preparado para levar essa conversa, né, vamos dizer assim, para o produtor, fazer com que cada vez mais a gente tenha rentabilidade na produção final, né, do produtor, Perfeito. que é o que a gente quer, né? Perfeito, perfeito. Matheus, quais são as expectativas para este ano aí? Nós estamos com essa safra, temos as próximas. O que você espera? O que a Bioquim espera? Então, acredito que assim, todo ano a gente está com uma expectativa boa, né? Mas olhando os cenários anos anteriores em relação ao clima, né? Como a gente já comentou, o produtor com umas safras frustradas, né? Então, esse ano a gente fala que é desafiadora também, né? Porque vem de uma safra um pouco frustrada, mas de oportunidades, né? Então, a gente, como Bioquim e Bela Agrícola, a gente vê que esse ano é um ano para a gente conquistar muitas coisas, né? E levar a tecnologia, que é o que importa, né? O produtor e fazer com que ele produza no final das contas, que é o que a gente quer lá no final, né? Perfeito. Agora, você falou aí a palavra oportunidade. Queria que você deixasse para o produtor que está aqui nos acompanhando uma dica sobre uma grande oportunidade dessa parceria Bioquim Bela Agrícola. Então, eu deixo esse recado para o amigo produtor, né? Venha
aproveitar a oportunidade do Bela Safra. Aqui são as melhores condições, sem dúvida, né? Então aqui está todas as empresas parceiras da Bela Agrícola com condições diferentes, né? Então senta com o seu consultor, né? Analisa qual que vai ser seu pacote tecnológico dentro da sua propriedade, né? Que melhor se encaixa. Uhum. E hoje nós, como Bioquim, temos a melhor oportunidade dentro do cenário e dentro do ano, tá? Então a gente se antecipa ao mercado, né? A gente está vendo oscilações em relação a dólar, não sabe se vai subir, se vai baixar, mas a gente sabe que normalmente as empresas de importação sempre têm reajustes. Então aqui é o momento oportuno, né? De melhor rentabilidade para o produtor comprar, né? Então, Então, a é a oportunidade é oportunidade, o agora, momento é para agora, agora. né? Como eu comentei no começo, a gente sabe que o mercado tem uma volatilidade muito grande. Uhum. Então, o produtor, a gente fala que ele tem uma empresa na mão. Ele não pode correr esse risco e esperar lá na janela de plantio da cultura e se arriscar ao mercado, né? Então, o momento oportuno é agora e com certeza com as melhores condições. Perfeito, perfeito. Matheus, quer falar mais alguma coisa? Ressaltar alguma coisa sobre a Bioquim e alguma para quem está nos assistindo? Certo. Então, vamos lá. A gente falou de micronutrientes, né? Então, fazer uma ênfase final dos micronutrientes. Eu falo sempre os amigos produtores, né, que a gente olhar um pouco mais para os micronutrientes, né, a gente tem alguns micronutrientes que a gente sabe que são deficientes no solo. Então, principalmente molibdênio e boro, né, que a gente tem em menores quantidades. Tá. Então, são elementos fundamentais para a formação das plantas, no geral, né. Então, quando a gente fala no custo de investimento, é baixíssimo perto do que a gente vai entregar. Quando a gente fala no molibdênio, né, a gente sabe que vai fazer lá a limpa da soja com glifosato. Então, a gente sabe que, querendo ou não, fisiologicamente, a planta sente um estresse, né? Então, aí entra em relação ao molibdênio, né, por questão de ativar algumas enzimas que são a nitrogenase, nitrato redutase, que são enzimas que auxiliam no processo de fixação biológica do nitrogênio. Quando a gente fala em soja, a gente não aporta lá no solo o macronutriente nitrogênio, porque a planta ela faz essa troca com o nódulozinho na raiz, então ela faz essa simbiose, tá? Porém, a quantidade que a gente precisa de nitrogênio é enorme, mais de 80 quilos de nitrogênio puro por tonelada de soja produzida, tá? E quando eu falo nesse processo, o molibdênio está ligado diretamente a esse processo. Então, o custo de investimento que a gente faz em cima desse micronutriente para melhorar essa fixação biológica, né, e aproveitar o máximo possível dessa fixação de nitrogênio, o custo é muito baixo, né? Isso serve para o boro também. Então a gente sabe que os nossos solos são deficientes de boro, né? Além disso, a disponibilidade deles depende de muitas variáveis, né, como matéria orgânica, ou ele lixivia no solo, ou ele fica aderido, né? Então, eu falo que o primeiro elemento micronutriente que o produtor precisava identificar era o boro e incluir no seu manejo, Tá. de lei, tá? O básico bem feito, tá? Aí sem falar dos outros elementos, manganês, zinco, o próprio cobre, ferro, né? São elementos, como eu comentei, trabalho no metabolismo secundário, que é a defesa da planta. Então eu preciso de todos esses micronutrientes para ativar enzimas, que são enzimas que a planta produz para se defender em relação a um estresse, né? Em relação ao clima, a uma aplicação de um químico, né? Então, e a produtividade, né, quando a gente fala, indo um pouquinho do lado químico, a gente faz o manejo químico para diminuir percas de produtividade. E quando a gente olha os micronutrientes, ele está ligado diretamente à produção. E a gente não faz o micronutriente. Não faz. Certo? Então, a mensagem que eu deixo, né, é o produtor se atentar um pouquinho mais aos micronutrientes, tá? Em relação ao custo de investimento é muito baixo, pelo retorno que ele vai ter. Não, então peraí, eu quero até continuar esse assunto. E os resultados? Você tem algum estudo, alguma informação para nos passar aqui em relação a isso? Já que o investimento é baixo, aumenta a produtividade. Você tem algum resultado palpável para que a gente possa colocar aqui? Certo. A gente tem vários resultados a níveis de campo e a níveis de pesquisa, né? Não sei se você quer o número Não, em vamos números. falar, porque aproveita que quem está nos acompanhando pode vir até aqui, passar no stand e ter também esse tipo de informação. Acho que é legal a gente colocar isso para quem está nos acompanhando. Com certeza.
Então hoje a gente tem, a níveis de campo, a gente comentou do boro, né? A gente tem situações de clientes que já são usuários Bioquim, em padrão, área total, onde a gente, junto com a RTV, identificou na análise de solo, como a gente falou, como os nossos solos são baixos de boro, uma deficiência desse elemento. O produtor que já vinha trabalhando o manejo adequado em micro e alguns bioestimulantes, né? E onde a gente acrescentou a mais esse boro, a gente teve um acréscimo aí de quase 6 sacas a mais por alqueire, só ajustando a dose de boro. Tá? Formidável. Então, é por isso que a gente fala que é a importância de a gente começar a analisar esse tipo de elemento, né? E quando a gente fala em micronutriente, muitas vezes o produtor vê a análise de solo, ele vai ver os macros, como é que tá cálcio, Sim. magnésio, potássio, né? Mas os micronutrientes, na maioria das vezes, ele vai estar lá, constando. Ferro, manganês, cobre, zinco. Só que o que acontece? Quando a gente trabalha calagem, que é o que a gente faz para melhorar, anular alumínio, né? Melhorar a disponibilidade de cálcio, magnésio em profundidade, para ter mais raiz, para buscar água e nutriente, eu acabo prejudicando a disponibilidade de micronutriente no solo, tá? Então, muitas das vezes eu vou olhar a análise de solo, eu tenho micronutriente lá, mas eles não estão disponíveis, tá? Certo. Então, a planta ela não está tendo acesso àquilo. Então, por isso que é importante também a gente ter um pouco a atenção nisso, para saber fazer uma recomendação correta. Ah, que legal, que legal. Bom, acho que quem ficou alguma dúvida, então fica o convite aí. Gostaria que você finalizasse convidando o produtor, Certo, então, vamos lá, para então. vir e acompanhar esses resultados aí, inclusive. Então vamos lá. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E fazer um convite especial para você, amigo produtor, né? A gente está com o stand aqui no Bela Safra, né, da Bioquim. Então a gente tem hoje os melhores ofertas, né, em relação da TCP junto com a Bela Agrícola. E tem todas as tecnologias possíveis encaixar dentro do manejo de cada realidade de cada produtor. Então faço convite para você, amigo produtor, passar no nosso stand, tomar um café, né, tomar uma água e trocar uma ideia conosco, com os nossos RTV, né, e conseguir atendê-lo da melhor forma possível dentro da sua realidade. Perfeito, Matheus, obrigada, viu? Obrigada Eu que agradeço, por ter mais vindo uma até vez. a gente aqui e você fica acompanhando aí. Só lembrando que Bela Safra 2025 vai até o dia 31 de janeiro.